E aí, pessoas, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje falando de um assunto que eu gosto bastante, um dos tipos de entrevista que eu mais gosto de fazer, que é a chamada entrevista de perfil. É uma entrevista que nós vamos valorizar personagens. Meu filho acabou de passar no fundo aqui. Deixa ele vai sair, porque ele pegou. Enfim, vamos lá. Essa entrevista de perfil é uma entrevista super valorizada nos dias atuais. Pode parecer que não, mas há aí uma contradição, especialmente porque a imprensa online, né, os grandes portais, os grandes veículos online, apesar de hoje em dia terem popularizado e massificado os factuais, né, ou seja, aquelas notícias de tiro curto, né, notícias mais rápidas, eles hoje em dia ainda valorizam muito também quando eles possuem um produto de maior qualidade. E nós estamos falando da entrevista de perfil. A entrevista de perfil é um produto de maior qualidade. Por quê? Porque ela exige mais aprofundamento, é uma conversa muito mais detalhada, leva mais informações ao público do que aquelas notícias mais rápidas, né? E o público também, por sua vez, que consome essas notícias também de tiro curto com mais frequência, também valoriza quando aparece uma informação importante, mais interpretada, mais bem apurada, né? E nós estamos falando aqui dessas matérias, em especial essas matérias que têm uma relação direta com o ser humano. A entrevista de perfil é uma delas. Nós vamos hoje, nessa parte 1, entender um pouco conceitualmente o que é a entrevista de perfil, como que ela se ajusta dentro do jornalismo, né? Dentro de qual categoria que ela se enquadra. E a partir disso a gente forma uma base para depois entender como fazer uma boa entrevista de perfil, beleza? Vamos nessa então, gente. A entrevista de perfil, ela tem o personagem como destaque, né? Ou seja, há muitas maneiras de eu contar uma história, mas nenhuma delas vai existir sem que os personagens estejam presentes. Quando eu falo sem que os personagens estejam presentes, é que eu estou falando aqui não só de questões de personagens humanos, mas também podem ser seres inanimados, pode ser uma rocha o personagem, né? Desde que ele promova um relacionamento direto com o espectador, com o leitor da história, né? As histórias sempre foram marcadas muito, não exatamente pelo cenário, pelo tempo em que elas transcorreram, mas especialmente pelos personagens que fizeram essas histórias acontecer. Então, quando a gente fala que o personagem em destaque é o grande foco da entrevista de perfil, nós estamos falando do grande ouro de uma entrevista, que é justamente a pessoa entrevistada, né? Mais recentemente, eu lembrei agora de uma publicidade que o Itaú fez dentro daquela campanha deles de leitura, né? Eles falam que ajudar uma criança a ler muda o mundo, e realmente muda. E eles foram muito felizes nessa campanha, mas tem uma peça publicitária que eles mostram os grandes personagens das grandes histórias infantis, chamando os pais no local de trabalho deles, para que eles possam ir para casa contar as histórias para os seus filhos. Então, quer dizer, quem está chamando o pai é o personagem. Por isso que a gente fala que a entrevista de perfil é tão valorizada. A entrevista de perfil é o personagem em destaque. Existem várias formas de caracterizar, mas é importante que a gente entenda a presença desse personagem no texto de perfil. Em todo texto noticioso, existe sempre um momento da narrativa, gente, em que a ação em si vai ser interrompida para dar lugar a uma descrição interior ou exterior de um personagem. E aí é quando o narrador faz o que em jornalismo a gente chama então de perfil. A gente pode ter o perfil de duas formas no texto jornalístico. A gente pode ter ele como um fragmento dentro de uma história maior, ou a gente pode ter um texto só, que é a reportagem de perfil em si, né? Então a gente pode tanto ter a entrevista de perfil inserida em outro texto, ou pode ter a reportagem de perfil como a reportagem geral mesmo e principal dessa história.
Então, no jornalismo a gente vai ter essas duas possibilidades. O fato é que os personagens vão sempre ser o destaque dessa história. Aí, a gente, historicamente, né, falando, trazendo aí uma cronologia mais da presença do perfil jornalístico na história do jornalismo, os perfis jornalísticos eles apareceram nos jornais e nas revistas, né, periódicos, a partir da década de 1930. Isso aqui no Brasil, em especial, porque na Europa e nos Estados Unidos, mas especialmente na Europa, isso já tinha uma frequência muito maior no final do século XIX, começo do século XX, em especial por conta das grandes transformações que a Europa já vivia naquele período. Aliás, a gente está falando aqui de uma revolução industrial, a gente está falando aqui da presença de muitos pesquisadores, muitos cientistas, muitos inventores, muitos artistas que produziram um sem número de invenções que até hoje em dia são importantes para a gente, de materiais artísticos que até hoje são admiráveis e que você imagina que naquela época que eles produziam isso, então eles eram alçados à condição de entrevistados. Muitas vezes a imprensa ia até eles para fazer não só o factual da invenção, não só o factual da pintura, do quadro que havia sido pintado, da fotografia que havia sido feita, do vídeo que havia sido criado, mas também uma entrevista um pouco mais profunda com a própria pessoa que fazia aquilo. Aqui no Brasil a gente tem esse movimento acontecendo na década de 30, a gente está falando aí do pós-guerra, né, e antes guerra também, né, pós-Primeira Guerra e antes Segunda Guerra. O importante no fundo, nessa história toda, porém, é o que eu estava falando. O importante é a própria pessoa, alguma celebridade, né? Então, assim, esperava-se que essas matérias lançassem luzes, lançassem um pouco mais de aprofundamento, não só no personagem que inventou alguma coisa ou que fez alguma coisa importante, mas especialmente no comportamento dele, os valores, a visão de mundo, né? Ou seja, os episódios que movimentavam a história das pessoas. A ideia era fugir das notícias descartáveis, já oferecer um material com muito mais propriedade para as pessoas. Os perfis, eles acabaram se tornando, então, gente, marca registrada de várias revistas, né, como a Square, Vanity Fair, The New Yorker, Life, Harper's, e talvez pelo espaço que reservava aos perfis, a revista The New Yorker, que foi fundada em 1925, acabou ficando sempre como precursora do gênero e hoje ainda uma das mais importantes para a gente poder avaliar esses perfis. Os perfis que a gente encontra hoje da New York na internet, existem vários outros, podem ser lidos em português a partir do recurso da tradução. E, cara, é fundamental que você busque isso. Se você gosta de um bom texto, se você gosta de um bom aprofundamento em cima de personagens, essa revista, The New Yorker, além dos cartoons que são fundamentais, são sensacionais, a gente encontra grandes reportagens de perfis. Eu já vi em vários filmes também, personagens dos filmes contando, fazendo uma brincadeira, tipo, ó, agora só falta eu ser entrevistado pela New Yorker e aí minha vida já está valendo alguma coisa. Quer dizer, só para você ter uma noção do quanto é importante, né, quanto se valoriza esse tipo de reportagem, esse tipo de entrevista no jornalismo, a partir dessas publicações. No Brasil, quem mais fez esse tipo de publicação foi a revista O Cruzeiro, foi a revista Realidade, que também valorizaram muito esse tipo de jornalismo. A Excelência acabou ficando muito mais com a revista Realidade, que fez muitos perfis importantes. E hoje, nos dias atuais, a gente tem uma valorização muito grande por parte das revistas digitais, né? E essas revistas digitais, elas têm investido também nesses perfis justamente para fugir dessa panaceia das notícias factuais, das notícias curtas, né? Para oferecer um material de maior qualidade. A publicação que hoje tem investido forte, não é que mais investido, mas investido fortemente nos perfis, é a revista Piauí, que é uma revista que tem a sua versão impressa, mas também tem a sua versão online. O site da Vice Brasil também traz muitos perfis. A gente tem todo um âmbito aí do jornalismo alternativo, mais que foge um pouco mais das publicações tradicionais, né, da grande imprensa, que acaba
operando muito nesse campo da entrevista de perfil, e é sempre legal a gente buscar esses exemplos, a gente trazer essas informações. Mais para frente eu ofereço para vocês essas dicas, coloco até mesmo no Aprender lá alguns links importantes para a gente poder desenvolver essa capacidade de a gente ver os exemplos de reportagem de perfil. O perfil, como é que ele surge, tá? Daquilo que eu falei para vocês, né, agora há pouco. Ele pode surgir compondo um texto jornalístico, ele pode ser um fragmento dentro do texto, ou simplesmente ele pode ser o texto como um todo, né? Então, quando a gente fala de uma entrevista de perfil, nós temos que saber que muitas vezes seu editor vai te colocar duas opções, né? Ou ele vai falar assim, olha, eu preciso que você, em algum momento do seu texto, aí, dessa reportagem toda sobre o caos na saúde no grande hospital, que você abre espaço para fazer o perfil do médico X ou da enfermeira Y, para que a gente componha todo esse cenário, componha toda essa história. Então, nesse caso, o perfil vai ser adequado dentro de um outro texto de reportagem. Ou pode ser que você saia da redação com uma pauta específica de fazer uma entrevista com o médico X ou com a enfermeira X, e aí sim a matéria vai ser inteira sobre ele. Aí o contexto todo do caos de saúde fica para o outro lado, dá-se a relevância para quem é o personagem, né, da história. E aí, como que ele se enquadra na categoria de texto noticioso? Como que se enquadra no jornalismo? Né? A gente chama o perfil, a gente enquadra o perfil, ou reportagem perfil, ou entrevista perfil, no que a gente chama de factory. Factory, na verdade, é uma notícia apresentada com dimensões que vão além do caráter factual. É o que eu tenho falado bastante agora, né? Aquele caráter factual, imediatista, aquela coisa mais rápida. Você abre uma matéria, às vezes você abre uma matéria na internet, ela tem 3 parágrafos. Você tem ali personagens que são importantes, mas que não foram valorizados, mas porque também não tem tempo para isso, não tem espaço para isso. Espaço até tem, mas não tem, na verdade, uma política editorial que valorize esses personagens. Então, quando a gente está diante disso, a gente está de uma notícia tradicional, mas o Factory, ele vai para além desse caráter factual, ele tem um estilo muito mais criativo, menos formalizado, a gente pode construir essa história com um texto muito mais solto, muito mais interessante, muito mais bacana, né? E a gente está falando aí, enquadrando os perfis, no que a gente chama de histórias de interesse humano, né? Que são histórias que sempre vão fazer com que a gente pare um pouquinho no nosso dia a dia para prestar atenção no que o outro está fazendo. Cara, eu adoro investir nessas histórias, porque essas histórias me fazem aprender demais sobre a vida, fazem também com que eu possa me dedicar ainda mais àquilo que realmente vai ter uma transformação lá na frente, né? Porque só reportar alguma coisa é um fato importante, a gente já vai cumprir uma função social. Agora, quando a gente apura, quando a gente busca detalhes, quando a gente usa muito mais a nossa força jornalística para levar uma informação mais aprofundada, uma personalidade mais ajustada, mais preocupada com as ações sociais, com as questões sociais, e que pode realmente realizar uma ação transformadora depois, isso vale muito mais a pena, né? Ou seja, é um momento em que nós jornalistas estamos diante da nossa principal contribuição, que é ser responsável socialmente. A gente leva esse exemplo para frente com pessoas que são importantes, nesse caso. O perfil no jornalismo, então, significa dar um enfoque na pessoa. E aí, quando a gente fala assim na pessoa importante nessa realidade, a gente está falando também que não necessariamente eu estou falando aqui só de celebridades, tá? Pode ser um tipo muito popular, pode ser uma pessoa que está sendo focalizado, na verdade, como protagonista da própria vida diante de uma situação muito normal. Cara, e nessa pandemia a gente tem visto tanto disso, a gente tem visto tantos protagonistas da história que são anônimos, personagens mesmo. Tanto que as relações de consumo vão mudar muito por conta desses novos heróis. Quem são essas pessoas que estão saindo de casa? Quem são essas pessoas que não têm a oportunidade de ficar em segurança em casa, estão fazendo o seu trabalho? São pessoas que hoje estão tendo um protagonismo muito maior, né? E a gente tem que aprender com isso. E muitos desses perfis já estão sendo produzidos, né? Muitos desses perfis já estão sendo produzidos no sentido de mostrar para a gente, cara, que a capacidade humana diante de uma situação tão difícil como é uma pandemia é enorme,
né? Que, ou seja, a gente consegue oferecer respostas muito mais inteligentes para isso que está acontecendo. E aí a gente constrói um texto que vai ter uma leitura muito mais saborosa, a gente consegue contar passagens muito mais relevantes da vida, da carreira do entrevistado, a gente consegue colher suas opiniões, assuntos mais importantes, ouvir o que dizem dele, a gente pode, veja só, a gente não precisa ficar no texto só com declarações em entrevistas do próprio perfilado. A gente pode buscar também algumas impressões que tem os amigos e também inimigos, né? Porque muitas vezes eu tenho que saber equilibrar melhor o meu texto. Uma pessoa que às vezes é polêmica, ele consegue reunir amigos e inimigos. Essas declarações são importantes para a gente dar um equilíbrio na personalidade que está sendo apresentada. Isso depois a gente vai falar um pouquinho mais nas técnicas, mas mostrar o que esse personagem faz da vida dele e, assim, a gente construir realmente uma história que faça com que a pessoa, ao final da leitura, termine refletindo, termine, sei lá, se indignando, termine mais feliz, termine um pouco mais esperançosa com os rumos da vida, né? Ou seja, o perfil ele traz um pouco disso. Agora, é importante a gente lembrar também, e aí eu vou buscar uma definição que a Ana Estela de Souza Pinto tem no livro Jornalismo Diário, que é esse livro aqui que a gente tem falado bastante de vocês, né? Um livro básico, está na bibliografia básica do nosso curso, né? A Ana Estela fala uma coisa importante aqui para os perfis. Perfis são retratos de uma pessoa, ou raramente de um lugar ou evento, em forma de texto. A entrevista é o elemento central da apuração dessa mini-biografia, tá? É uma mini-biografia? É uma mini-biografia, mas qual que é a diferença que ela tem para a biografia? Bom, a biografia é muito mais potente, é muito mais detalhada, né? Ou seja, os perfis podem focalizar apenas alguns momentos da vida da pessoa e sem muitos detalhes específicos, o que a gente não tem nas biografias, que é um trabalho de mais fôlego, né? Um trabalho de mais tempo, a gente leva mais tempo para realizar uma biografia. Mas um ponto aqui que eu quero chamar a atenção, que não é exatamente só essa diferença entre biografia e perfil, é para esse termo que a Ana Estela usa, que ela fala assim, perfis são retratos de uma pessoa. Cara, eu quero fazer uma comparação aqui, uma analogia com a fotografia. Por quê? Para você entender que o perfil não pode ser realmente um texto muito focado na objetividade. Se ele for muito objetivo, se ele for muito seco, muito puxado na objetividade, ele vai ser um texto ruim. E eu estou tirando isso porque ela fala que é um retrato de uma pessoa, né? Fazendo uma analogia com a fotografia, o que é uma fotografia, gente? Uma fotografia, ela nada mais é do que um texto que eu escrevo com a luz. Do mesmo jeito que eu escrevo um texto com uma caneta, com um lápis, com um carvão, com o teclado do computador, eu escrevo um texto também com luzes, né? E quando eu escrevo textos com luzes, esses textos são chamados de fotografia. O fato deles serem um texto implica, então, que eu tenho ali dentro condições de formar uma história mínima, né? Mas, especialmente, assim como você escreve o seu texto de uma maneira única, porque você é único, porque você tem elementos de subjetividade muito grandes, quando eu produzo uma fotografia, eu também sou subjetivo, né? Apesar de apontar para uma realidade. Mas eu estou apontando não para a realidade em si, no todo. Eu estou apontando para um aspecto da realidade. Quando eu fotografo um aspecto da realidade, fotografo um índice da realidade. Então, fotografia, gente, é quando a gente pega um pedaço da realidade, interpreta esse pedaço e oferece isso para as pessoas em forma de um texto visual. Na questão do perfil, é mais ou menos essa linha de pensamento. Ou seja, eu não vou conseguir nunca dar conta de toda a realidade do entrevistado, mas eu vou pegar apenas pontos específicos que eu considero relevantes, porque eu sou o autor do texto. Então, é o meu índice, é a minha interpretação da realidade que vai estar exposta ali. Pode ser que o leitor não goste dessa interpretação, mas, cara, isso não tem
uma obrigação. Eu vou sempre fazer um retrato, vou pegar um pedaço daquela realidade, interpretar de acordo com a minha bagagem cultural e oferecer isso para as pessoas. É assim que eu faço uma fotografia, que é uma superfície que representa alguma coisa, representa uma interpretação do fotógrafo. E no caso do perfil, é a mesma coisa. Eu tenho um texto que vai ser uma representação da interpretação do autor, do jornalista, em cima de um personagem. É claro que eu não tenho que me desobrigar da verdade, eu tenho que colocar os pontos importantes e exatos desse perfilado, dessa pessoa que está sendo entrevistada, mas eu não tenho obrigação de ser assim tão reto nas minhas considerações. Por quê? Porque eu quero um texto melhor, eu quero um texto mais interpretado. As pessoas leem muito perfil para saber do entrevistado, mas o jeito que você coloca, a subjetividade que você aponta, né? Ou seja, a tua presença, a presença do autor do texto no texto de perfil faz muita diferença também. Por isso que é fundamental que a gente perceba que ele é um retrato, sim, né, de uma pessoa, mas eu não estou falando que é um retrato exato, não é um espelho da realidade, é uma interpretação da realidade. E aí, por fim, para a gente poder entender bem, o perfil, gente, então, em outras palavras, é uma narrativa curta, tanto na extensão, tamanho do texto, quanto no tempo que eu vou oferecer isso, né? Quer dizer, a narrativa é curta, quando eu falo narrativa curta, a gente nem vem pensando assim, mas então quantas linhas? Então quantas páginas? Não é isso, nós não estamos preocupados com isso exatamente. Estou falando que é curta porque ela justamente não vai dar conta de tudo. Ela vai ser um recorte desse entrevistado, vai ser um recorte dessa interpretação que eu vou fazer da realidade desse entrevistado. Porém, é fundamental que eu consiga entender também que no meu trabalho jornalístico, essa minha interpretação seja, na verdade, bem feita, bem organizada, bem contextualizada. E também com tempo de validade, porque muitas vezes algumas informações e algumas interpretações do repórter valem para aquele momento histórico e não para momentos históricos posteriores. A gente vai ver isso depois na técnica, mas o perfil é, sim, uma narrativa mais curta, muito mais curta do que uma biografia, mas não menos importante do que uma biografia, porque ele vai trazer as informações principais de uma pessoa, que pode ser uma celebridade ou não, mas que é uma pessoa que faz diferença na sociedade. Beleza? Gente, essa nossa aula de introdução conceitual do que é uma entrevista de perfil. Agora nas outras aulas, a gente vai trabalhar mais a técnica da produção da entrevista de perfil. Beleza? Grande abraço para você, até a próxima aula.